Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente encerra o nosso primeiro módulo da matéria de clínica psicanalítica, em que nós vimos diferentes aspectos sobre os primeiros atendimentos, como que é a nossa escuta, como que nós recebemos pacientes, que perguntas são feitas, que conteúdos são abordados, qual que é a regra fundamental desse processo, que é a pessoa poder falar livremente o que vem ao pensamento. Ou seja, nós falamos da clínica psicanalítica pensando o início do tratamento. Tem vários elementos que vão acompanhar nossas aulas no decorrer de todo o tratamento. A associação livre, por exemplo, ela caracteriza os atendimentos em clínica psicanalítica de uma forma geral. E também o que nós conversamos sobre a escuta, o que nós conversamos sobre as resistências. Então hoje, para a gente sintetizar muito do que a gente discutiu sobre o início do tratamento, nós vamos partir da leitura do que Freud escreveu sobre este momento. Freud tem um texto publicado em 1913 que chama O Início do Tratamento. Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise 1, de 1913. Ele está publicado nessa coleção aqui das obras psicológicas completas de Freud, no volume 12, nos artigos sobre a técnica. Então, Freud tem um conjunto de textos que são chamados de artigos sobre a técnica psicanalítica. Então, como um dos objetivos dessa nossa matéria de clínica psicanalítica é conhecer sobre a técnica psicanalítica, esses textos são bem importantes. Lá na nossa matéria de teoria psicanalítica, nós tivemos esse contato com a escrita do Freud, que é uma escrita muito gostosa de ler, né? Até mesmo poética em alguns momentos, literária. E é muito bom poder entrar em contato com a psicanálise nas palavras do próprio Freud, nas palavras de quem criou muito do que a gente estuda até o momento, muito do que a gente continua seguindo em termos de técnica até o momento. Lá na nossa matéria de teoria, nós vimos juntos o texto sobre as 5 lições de psicanálise. E hoje nós veremos o início do tratamento. Se alguém prefere ler antes o texto, tá lá no AVA, ok? O texto em PDF, eu acho que é interessante. Primeiro vocês lerem, fazerem as anotações de vocês, grifarem o que vocês consideram que chama mais atenção, o que vocês consideram mais importante. E aí voltar aqui para a aula, que ao longo da aula nós vamos ler juntas e juntos alguns trechinhos, tá bom? Eu vou ler alguns trechos e vou comentando para a gente, a partir das palavras do próprio Freud, reforçar alguns conteúdos que nós estamos aprendendo na matéria de clínica psicanalítica. Combinado? Eu vou partir do próprio texto de Freud, de trechos do que Freud vai dizendo neste texto chamado O Início do Tratamento. E se alguém preferir ler antes, é algo interessante sim, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar na página 2, no primeiro parágrafo do texto. Eu vou sinalizando aqui em cima a página que eu estou, porque se vocês quiserem acompanhar no texto, fazendo as marcações de vocês, fazendo as anotações de vocês, ok? Vamos ver como é que Freud começa a falar sobre os atendimentos em psicanálise. Como é que Freud começa a falar do começo, do início do tratamento? Então vamos lá, Freud diz assim: todo aquele que espera aprender
o nobre jogo de xadrez nos livros, cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais de jogo admitem uma apresentação sistemática exaustiva e que a infinita variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição desse tipo. Esta lacuna na instrução só pode ser preenchida por um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres. As regras que podem ser estabelecidas para o exercício do tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a limitações semelhantes. Olha que interessante. Então, Freud começa a apresentar o tratamento psicanalítico fazendo essa comparação com o jogo de xadrez. Imagina que eu quero aprender xadrez. Eu quero aprender as técnicas de xadrez. Eu posso procurar livros e manuais que vão ter descrições bem detalhadas. Mas, como o Freud está dizendo aqui, essas descrições bem detalhadas são sobre a abertura, né, as possibilidades de mexer as peças, e sobre o fim do jogo, como que o jogo termina, quais são as regras. Mas o jogo de xadrez em si, ele é muito surpreendente, tem toda uma infinita variedade de jogadas. E o Freud compara com o tratamento psicanalítico. A gente pode até falar um pouquinho da abertura, falar um pouquinho do desfecho, mas o que acontece tem uma infinita variedade, né? E a gente pode estudar diligentemente, atentamente, dedicadamente, com persistência e dedicação, os atendimentos de pessoas com uma trajetória na psicanálise, com experiência na psicanálise, e esse estudo atencioso, dedicado, minucioso pode ajudar a gente a conhecer mais sobre a clínica. Mas um aspecto importante da clínica é essa infinita variedade. A clínica nos surpreende. Não dá para descrever a clínica, né, de uma forma simples, de uma forma introdutória, de uma forma que contemple essas tantas surpresas que podem acontecer, como a clínica é aberta e como são variadas as possibilidades. Então, assim como o jogo de xadrez, a experiência clínica tem uma infinita variedade. Nós podemos nos debruçar sobre algumas recomendações da técnica, mas isso não quer dizer que dentro dessas recomendações seja possível descrever essa infinita variedade que a clínica nos traz, essas muitas surpresas que os atendimentos em psicanálise nos traz. Cada novo atendimento está lá a psicanálise sendo reinaugurada. É um novo modo de ouvir, é um novo modo, algo inédito de entrar em contato com a história daquela pessoa, do jeito único que é vivido por aquela pessoa, com um universo de significados que é único também daquela pessoa. Podemos então destacar, eu vou fazendo isso nos trechinhos que nós estamos lendo juntos, né? Que o Freud inicia o texto comparando o tratamento psicanalítico com o jogo de xadrez. E uma das características que o jogo de xadrez tem em comum com o tratamento psicanalítico é a infinita variedade, ok? E como que Freud continua? Vamos lá. No que segue, esforçar-me-ei por reunir para uso de psicanalistas algumas das regras para o início do tratamento. Entre elas estão algumas que podem parecer pormenores insignificantes, como na verdade são. Sua justificativa é serem simplesmente regras que adquirem importância por sua relação com o plano geral do jogo. Penso estar sendo prudente, contudo,
em chamar estas regras de recomendações e não em reivindicar qualquer aceitação incondicional para elas. Olha que interessante. Freud nos conta que vai apresentar regras, que em alguns momentos essas regras vão parecer pequenininhas, né, pormenores insignificantes, e ele confirma, na verdade, muitas vezes elas são pormenores insignificantes. Mas a gente aprende essas regras para pensar na relação com o plano geral do jogo. Aqui o Freud continua comparando o tratamento psicanalítico com essa dinâmica aberta, variada e surpreendente de um jogo. Então a gente aprende essas pequenas regras, não porque elas sejam tão importantes em si, mas como elas se inserem no plano mais geral. E não é preciso aceitar incondicionalmente essas regras, e sim pensá-las como parte deste plano maior, pensá-las como parte deste todo. Então aqui o Freud destaca, não precisamos aceitar incondicionalmente. Tanto que ele introduz essas regras reforçando serem recomendações. Diante da experiência psicanalítica, o que é recomendável para a gente pensar esse plano maior, essa dinâmica maior que é o tratamento? Então, algo para a gente guardar aqui é que neste texto, assim como em outros textos sobre as técnicas, muitas das regras apresentadas têm esse caráter de recomendação. O que caracteriza a psicanálise, o que é a regra fundamental da psicanálise, tanto que é com essa regra que a psicanálise tem início, é a associação livre. Então, onde há associação livre, onde as pessoas falam livremente o que vier ao pensamento, nós temos psicanálise. Outras variações, como as que nós veremos hoje, tratam-se de recomendações. São indicadas, trazem efeitos desejáveis, mas não quer dizer que precisam ser aceitas incondicionalmente. São, então, recomendações, ok? Nesse trechinho a gente vai guardar essa questão de que as regras trazidas por Freud no texto O Início do Tratamento se tratam de recomendações. O que mais que o Freud nos traz? Ainda na página 2, ele diz assim: a extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas. Gente, olha como Freud é poético. Eu vou até repetir. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõe-se a qualquer mecanização da técnica. Olha que interessante, gente. Antes ele apresentou que aquelas regras, elas não precisam ser aceitas incondicionalmente. Agora ele se opõe, né? Ele coloca como não é para a gente fazer isso uma mecanização da técnica. Por quê? Porque as pessoas são muito diferentes, são muito únicas. E quando a gente escuta as pessoas, esses processos mentais que a gente vai ouvir dessas pessoas também são muito diferentes e muito únicos. Existe uma riqueza de fatores em jogo aí. Então, mecanizar a técnica é colocar a técnica como mais importante que essa imensa variedade, essa rica multiplicidade. Nas palavras de Freud, essa extraordinária diversidade. Então, para pensar nas regras em psicanálise, nas técnicas de psicanálise, a gente vai ter sempre em mente essa ideia de que existe uma extraordinária diversidade de constelações psíquicas. O que mais que o Freud nos traz? Que tanto essa extraordinária diversidade das constelações psíquicas, como a plasticidade dos processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes ocasionam que um curso de ação que via de regra é justificado
possa, às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto o outro, que habitualmente é errôneo, possa, de vez em quando, conduzir ao fim desejado. Então, algo que, grande parte das vezes, é o adequado, com as grandes diferenças, a imensa variedade entre as pessoas, em alguns casos não é. E o que geralmente é inadequado, pode ser que em alguns casos, com suas diferenças, com suas singularidades, seja bem-vindo. Então, olha como o Freud está falando assim, não vamos mecanizar a técnica. Não vamos tomar a técnica como algo que vai haver uma aceitação incondicional, sem questionamento, sem reflexão. Ao contrário, toda a nossa relação com as regras, toda a nossa relação com as técnicas é pensando recomendações no plano mais geral do tratamento e sempre considerando essa extraordinária diversidade das constelações psíquicas. O que mais o Freud nos diz? Estas circunstâncias, contudo, não nos impedem de estabelecer para o médico um procedimento que, em média, é eficaz. Freud aqui se dirige a médicos, numa época que a formação para exercer psicanálise era medicina, Freud também é médico, então aqui ele está dizendo para aqueles que atendem em psicanálise. Então, sabendo que nós não vamos mecanizar a técnica, que não há recomendação alguma que tenha que ser aceita incondicionalmente, ele vai reunir aqui um conjunto de recomendações que, em média, é eficaz, ok? Então, bem interessante como Freud vai construindo essa introdução às recomendações. Daqui a gente pode guardar essa frase tão bonita, dá vontade assim de escrever e colocar assim na parede para lembrar sempre do quão bonita é a psicanálise, do quão poética é a psicanálise, sobre a extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas. Então a gente sabe que não é para mecanizar a técnica, certo? Então vamos reunir o que a gente sublinhou até aqui para pensar o início do tratamento. A gente viu que o Freud compara o início do tratamento a um jogo de xadrez pela infinita variedade do que pode acontecer a partir do momento que esse jogo se inicia. Então, a partir do momento que são feitos os primeiros movimentos ali no jogo do xadrez, muitas surpresas podem acontecer. Não dá para imaginar como vai ser o jogo até então. O jogo tem muito a ver ali com aquela relação entre quem está jogando, com a dinâmica entre quem está jogando. Existe uma infinita variedade. E no tratamento psicanalítico também. A gente pode conhecer alguns aspectos técnicos, mas isso não quer dizer que dá para descrever o que acontece num processo psicanalítico pelos aspectos técnicos, não. Até porque todo tratamento faz parte dessa infinita variedade. O tratamento psicanalítico, então, assim como o jogo de xadrez, tem essa infinita variedade. Freud, então, nos diz que trará recomendações, e essas recomendações podem ser pensadas no plano geral do tratamento, porque tem uma extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas. Então, um primeiro movimento é a gente se recusar uma mecanização da técnica. Vamos conhecer sobre a técnica psicanalítica, mas sem em nenhum momento mecanizar, acreditar que dá para descrever de forma técnica algo que vai servir para todas as pessoas. Não tem como servir para todas as pessoas. São recomendações para a gente pensar esse processo, sem nunca esquecer da extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas. Ok?